Qual o dimensionamento ideal da relação janela e parede? Esse é um dimensionamento que precisa estar correto e que relaciona a área de ventilação e iluminação e é um dos fatores mais importantes para o sucesso do teu projeto. Eu vou te ensinar como fazer isso. O dimensionamento correto da relação janela e parede determina o conforto que os usuários vão ter dentro do ambiente e também a qualidade do ar dentro desse ambiente interno. Além disso, as pessoas têm cada vez mais procurado estratégias de iluminação e de ventilação natural nos projetos de arquitetura. Em qualquer tipo de projeto, a ventilação e iluminação natural sempre tem que ter o seu espaço e serem muito bem pensadas. Por quê? Porque elas vão reduzir os gastos com ar-condicionado, vão oferecer um ambiente mais humanizado, vão trazer mais conforto e mais relaxamento para os moradores e frequentadores daquele espaço. Felizmente, o calor do ambiente pode ser amenizado também com algumas medidas certas de ventilação e insolação. A maximização da iluminação e ventilação natural nos locais mais abertos é uma das necessidades num projeto. Um dos principais benefícios desse conjunto de ações é trazer mais relaxamento para os usuários desses ambientes, uma vez que com um ar mais fresco e mais natural, com mais contato com o ambiente aberto, observação da natureza, do verde, as pessoas se sentem até menos ansiosas. Então, como calcular a área da ventilação e da iluminação natural? Isso é uma tarefa bem complexa, existem muitos livros sobre o assunto. A gente tem que levar em consideração a área de cada compartimento, a altura do pé direito, a presença de edificações no entorno, a incidência dos raios solares sobre o telhado, o uso do espaço e outros elementos. Então, a intenção desse vídeo, gente, não é esgotar esse assunto, mas é passar para vocês quais são as regras que podem ser aplicadas em qualquer situação. Então, tu tem que sempre, primeiro, se atentar para o Código de Obras e Edificações da tua cidade. Esse é o documento legal que vai definir esses parâmetros básicos. Em projetos residenciais, o cálculo depende de cada ambiente. Nos dormitórios, a área da janela tem que ser superior a 1/6 área do piso. Geralmente, nas salas, nos banheiros, na cozinha, a proporção pode ser um pouco menor, com valores mínimos de 1/8. Se a esquadria fizer divisa para paredes ou para edifícios que estejam grudados no limite do terreno, a proporção tem que ser ainda maior. Isso são aqueles compartimentos que são ventilados através de outros, como por exemplo poços de visita. E se tiver diante de amplos vãos livres, pode ser exatamente igual àqueles mínimos que eu te comentei acima. Mas o que a gente tem que pensar? Esses são os mínimos solicitados pela legislação. Mas vamos combinar que os projetos atuais têm exagerado um pouquinho na proporção janela-parede. Tu concorda comigo? Do que eu estou falando? Das edificações que têm pele de vidro. A gente também tem que tomar cuidado quando a gente excede essa relação de janela-parede. Por quê? Porque sol é fonte de luz, mas também é fonte de ganho de calor. Então a gente tem que ter um certo equilíbrio entre vidro e superfícies opacas nas fachadas externas. Isso vai ajudar a maximizar a luz do dia, enquanto vai minimizar uma transferência de calor que seja indesejada e também vai resultar em um menor consumo de energia, principalmente na questão do ar-condicionado. Como é que a gente calcula então essa proporção ideal da janela-parede em percentual? A gente tem que pensar que a gente tem que calcular a área envidraçada em metro quadrado sobre a área bruta da parede externa também em metro quadrado. E por que uma proporção janela-parede mais baixa pode melhorar o desempenho do teu projeto? Justamente porque as janelas são aquele local que transmite calor para o edifício numa taxa muito mais alta do que a própria parede do edifício. O calor vai fluir por essa janela mais envidraçada mais de 10 vezes mais rápido do que uma parede bem isolada. Eu te falei que diminuir a quantidade de vidro nas fachadas pode melhorar o desempenho geral do edifício, mas qual é esse parâmetro ideal? Você deve estar te perguntando então que relação percentual é essa que pode ser a ideal.
geralmente, se tu ficar em torno de 50% nessa proporção entre janela e parede, tu vai conseguir estabelecer uma boa relação entre quantidade de vidro na fachada e quantidade de parede na fachada. Então, o objetivo desse projeto, tu não pode perder de vista que é atender aos níveis mínimos de iluminação e ventilação, mas também tu não pode exceder os ganhos de calor. Então eu espero que pensar nessa relação da proporção janela e parede te ajude a desenvolver bons projetos. Se tu gostou do vídeo, achou que ele pode ser útil para ti, compartilha com teus colegas, deixa um like e te inscreve no canal.